Chegou, então, o momento de nós ouvirmos o nosso convidado desta noite, o presidente da FERGS, o senhor Antônio, para proferir a palestra Jesus e sua mensagem para a humanidade. O senhor Antônio é natural de Santo Ângelo, cirurgião dentista, foi presidente do Grupo Espírita Seara do Mestre e da União Municipal Espírita, ambos na sua cidade natal. Também presidiu o Conselho Regional Espírita da 8ª Região, sempre trabalhando pela união e unificação. Incentivou a criação do periódico Seara Espírita em 1997, a Seara TV em 2003 e a criação do Clube do Livro Espírita em 2010, trabalhando ativamente para a transição deste para a FERGS, o que aconteceu em 2017. Atualmente é trabalhador da Faculdade Espírita Caridade e Fé e integra o grupo Ivone Pereira, do Hospital Espírita de Porto Alegre. Por favor, senhor Antônio, tudo com você. Uma boa noite, então, a todos. Para nós é uma grata satisfação participarmos desse ano, esse mês comemorativo, seminário, e estarmos aqui no dia 12, né, no aniversário. A gente mandou a Cleusa representando a nossa diretora da área do livro, porque nós estávamos com um compromisso lá em São Paulo, da CR Sul, que é a reunião das 6 federativas do Sul, e a gente não pôde estar presente aqui. Senão, a Kátia sabe disso, né, a comissão, nós estaríamos certamente representando a nossa federativa aqui. Então, uma grande alegria, né? Cada casa, quando faz um aniversário, é algo que nos rejubila e que alegra toda a família espírita. Quantos mais os anos, mais importância, né, vai havendo nessa perseverança, nessa conquista, né? Porque certamente, com o passar das décadas, mais luzes são espalhadas, mais lágrimas são secas, mais ânimos e sonhos daqueles que querem fazer a diferença no mundo são estimulados. Então, 100 anos realmente é uma data muito significativa. Então, em nome da nossa família espírita do Estado, que hoje é composta por 408 centros espíritas, que se organizam, né, em 50 uniões espíritas, né, aqui a UD Centro, em 15 conselhos regionais, nós trazemos então o nosso abraço aqui à família da Associação Espírita União Espírita Porto Alegrense, né? E agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui. Parabenizamos também a temática do mês, né, das palestras, quando a gente traz novamente para o centro das nossas reflexões Jesus. É tão necessário nos dias de hoje. Certamente, se Jesus estivesse mais no coração de tantas almas, nós não estaríamos com guerras, com bombas, com divisões, com tanta intolerância, com tanta dificuldade que faz com que a humanidade passe por um momento paradigmático e que às vezes, né, pode levar alguém que vacila um pouco na coordenação maior da espiritualidade, de que estamos caminhando para melhorar, mas na transição planetária ela está se acirrando nesse momento para que haja a separação do joio do trigo. Às vezes alguém pode ficar um pouco desanimado e dizer, será que a gente vale a pena ter fé no futuro? Então é importante nesse momento que a gente se conecte com a codificação espírita, que é o norte, né, que é a base da nossa fé, a fé que tem um raciocínio, que nos ajuda a questionar, a perguntar, e inclusive esses questionamentos são válidos, necessários, porque continuamente eu preciso me analisar como é que eu estou como cristão, como é que eu estou como espírita, como eu estou, né, no meu compromisso de fazer a diferença do mundo, né? Às vezes alguém pode se sentir impotente, dizer, eu não posso fazer muita coisa, porque hoje o mundo como um todo chega a todo momento e nos pressiona dentro de casa, pelas redes sociais, pelas mídias. Então eu sei
os desafios de todos os países e daquilo que nós conhecemos como globalização e com essa influência grande está acontecendo. A gente precisa pensar, não nos alienarmos, mas temos que ter a certeza de que eu tenho uma responsabilidade do âmbito da minha atuação. Eu penso globalmente, mas eu ajo localmente. E começa, né, naquele primeiro núcleo onde eu posso fazer a diferença, que é a minha ambiente familiar. Manter a estrutura, a coesão, os bons princípios, os bons valores dentro da instituição que ajuda a formar homens de bem, bons cidadãos, que é a família. E a partir de uma família estruturada, né, que enfrenta os desafios, a pressão, o assédio da treva a todo momento, se ela se mantiver unida, estruturada, permitirá que os seus integrantes saiam para o trabalho, para a sociedade e lá façam a diferença. Sejam os cristãos que Jesus disse que serão e que devem ser o sal da terra. Não por acaso, né, quando Kardec estabelece na codificação, ele lá na conhecida questão 625, ele questiona os espíritos da codificação, se haveria um modelo e um guia, né, uma alma mais perfeita que já teria estado na face da Terra e que seria a nossa referência. E nós temos a resposta mais curta de o Livro dos Espíritos, que é Jesus ou vede Jesus. E exatamente a partir da codificação, né, depois da Revista Espírita, do Livro dos Médiuns, do que é o Espiritismo, Allan Kardec se dedica, né, e lança em 15 de abril de 1864 aquela obra que os espíritos dizem que faria uma grande importância para a humanidade. Ele se prepara, vai para o litoral da França, inclusive, para ter um momento de reflexão, de conexão com a natureza, de certa solidão para uma conexão maior, e nos traz, então, um Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos todos essa obra certamente como cabeceira, usamos nas nossas reflexões, nas nossas leituras, no nosso Evangelho do lar. Nós temos no frontispício, no início, né, dizer que ali estão as máximas morais do Cristo, aquilo que em essência, que inclusive não é de discussão entre as várias ramificações cristãs. Tá? Os dogmas, os rituais, esses sim, ainda tiveram modificações a depender da organização que os homens deram para interpretar e para vivenciar a mensagem de Jesus nas religiões, da onde a doutrina espírita também se deriva, né? Mas essas máximas morais auxiliadas e aclaradas pelos ensinos dos espíritos, eles servem e são para utilidade prática no dia a dia. Então o Evangelho, a mensagem de Jesus, é uma receita para o dia a dia, é aquele Google, a inteligência artificial, que num primeiro momento eu vou consultar, né? Quer dizer, como Jesus agiria assim, nesse momento, onde eu vou encontrar respostas e forças, né? Na mensagem, no exemplo de Jesus, ele é fundamental. Não por acaso esta obra, né, que completou 160 anos o ano passado, ela tem no seu 5º capítulo, o capítulo mais extenso, Bem-aventurado os aflitos. Né? Bem-aventurados aflitos. Há alguns anos atrás eu tomei conhecimento de um estudo que o pessoal procurou fazer, um estudo metodológico para saber se nessa abertura ao acaso do Evangelho, se tinha alguma parte que caía mais rapidamente, né? Ou mais facilmente. Né? E os estudiosos, né, que fizeram esse estudo lá com método científico, eles identificaram com pessoas aleatórias no grupo que a parte que mais cai é o capítulo 5º. Claro, ele é o mais longo, mas também ele é o mais necessário, porque as pessoas se identificam, né? E lembrando que nesse capítulo 5º nós vamos entender a causa das nossas aflições, buscando correlacioná-las com algo que eu fiz nessa existência e estou colhendo por uma ação, ou até por algo que eu não fiz, por uma decisão, por um equívoco, né? Por um caminho que eu deixei de trilhar, né? E então também estou sofrendo esse momento de aflição. Ou também, né, quando eu não consigo identificar que isso está relacionado a uma vida passada e agora nós estamos passando por um processo de expiação. Mas o capítulo 6º, né, na sequência, depois das aflições, né,
nós temos então o Cristo Consolador, aonde nós vamos perceber e receber, né, aquela informação dos Espíritos que no cristianismo primitivo estão todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Então Jesus é um modelo, mas é um modelo prático, é um modelo para vivência, é um modelo para ser o nosso companheiro no dia a dia, para que eu o consulte, para que eu o revise, para que ele esteja comigo, para que exatamente aquilo que nós trabalhamos tanto dentro das casas espíritas, dessa reforma íntima, que nada mais é do que a lei de evolução, de que eu buscar a cada dia me tornar melhor, e para que eu possa me tornar melhor, eu preciso me conhecer os escaninhos das minhas almas, até aquilo que eu às vezes procuro esconder de mim mesmo, que eu não quero enxergar, que eu mascaro, que eu às vezes justifico, né, transferindo para outro, para uma situação, porque eu estava nervoso, porque eu me incomodei no trânsito, isso e aquilo, mas não é o que nos acontece que determina as minhas ações ou reações, né? É exatamente a nascente do meu coração, né, das minhas emoções, que eu preciso começar a trabalhar. Então, está lá na 919, eu quero ser feliz. Todo mundo deseja, ninguém quer sofrer, ninguém quer precisar do capítulo 5º do Bem-aventurados aflitos. Eu quero me libertar do sofrimento e ter uma vida equilibrada, seguindo, né, um caminho que possa permitir que eu viva com serenidade, com a paz, com equilíbrio, né? E para isso é fundamental, então, o processo de autoconhecimento. O caminho para a felicidade é eu me autoconhecer. Temos, inclusive, aquela recomendação prática de Santo Agostinho, né, de que ao final de cada dia, se é possível, eu faço uma avaliação para superar a mim mesmo, identificando aonde que eu errei, aonde eu, depois que passa o dia, que eu esfrio a cabeça, que eu reviso mentalmente, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter usado aquele remédio que Chico recomendava tanto, a aguinha da paz. Fica quieto, bota uma aguinha da paz, não responde no momento, não digita nada no grupo de WhatsApp, não sai do grupo naquela hora, espera, porque vai criar uma confusão, né? Espera, né? Se for escrever um e-mail, escreve e tal, mas não manda lá, não bota nem o destinatário, porque às vezes tu corre o risco de estar com o destinatário e clicar lá, já mandar, deixa. Como diz o ditado gaúcho, né? Aconselha-te com o travesseiro, quer dizer, dá um tempo de reflexão para que o sistema simpático, aquela energia de luta, de reação, e que muitas vezes está mobilizada, né, pelo aquilo que é o grande mazela do ser humano, né, que é o orgulho, o egoísmo, que eu procuro me defender, que eu não aceito muito bem aquilo ali, né? Então é necessário que eu avalie inclusive as oportunidades que eu deixei de fazer a diferença, porque não basta só eu não fazer o mal, não basta. Nós temos nos 10 mandamentos, né, o 10 mandamentos, o que nós conhecemos como a primeira revelação divina, né, quando Moisés sobe no monte e vem com as tábuas da lei, ele apresenta as 10 leis, né, morais iniciais lá dos 10 mandamentos, onde nós temos basicamente um princípio que nos ajuda a agir com uma certa justiça, que dá limite, né, das 10 leis, 8 são negativas, não mata, não rouba, não presta falso testemunho, não cobiça. Só 2 são propositivas, né? Nós reverenciarmos a Deus, amarmos a Deus e honrar a pai e mãe, que são leis universais, né? Mas Jesus, quando vem, né, ele tranquiliza diante da agitação que surgiu com os religiosos, com os poderosos, né, dizendo, pessoal, não se preocupe, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, e toda a lei e os profetas estão, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele nos propõe que eu haja, que não basta, como nós entendemos da doutrina espírita, não fazer o mal, porque a simples ausência de fazer o mal, de fazer o bem, o mal vai encontrar, porque o mal é ardiloso, o mal é, né, verificamos no mundo, a ausência dos bons, daqueles que se dispõem às vezes a pagar um preço, porque as coisas não são simples, é luta, é determinação, é ocupar espaço, posição, é resistência, né? Tranquila, pacífica, mas eu ocupo espaço. Aonde tem, num determinado espaço, um funcionário que é ético, que é correto, isso, o espaço de corrupção diminui. Aonde você tem alguém que age com a afabilidade, com doçura, né, o prepotente, o arrogante, ele não encontra muito espaço, até porque ele tem um espelhamento, né, fica gritante a atitude dele perante uma outra atitude
que é uma atitude que atrai a todo mundo, a afabilidade, a doçura, né? Então, é importante que a gente se posicione nesse sentido, é fundamental. Joana de Ângeles, né, naquele pequeno, grande livro que eu gosto bastante, certamente quem já o teve às mãos vai valorizá-lo, Vida Feliz, aquelas 200 mensagens do dia a dia, lá na mensagem 120, o que ela nos diz? Que mesmo que eu não saiba, eu estou sendo exemplo para alguém. Sempre tem alguém me observando e pautando a sua conduta com relação a nós. E verificando, poxa, mas o Antônio, olha lá, o Antônio melhorou, tal, o que aconteceu? Ah, se tornou espírita, está isso, está aquilo, está se esforçando. E exatamente isso que Kardec diz dos espíritas, não é um modelo de perfeição. Reconhece o seu verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, dia a dia eu quero me tornar um pouquinho melhor, muito melhor, né? Às vezes a gente tem um auto-engano, né? Eu, seguidamente, crio coragem e pergunto para a esposa, para a Lívia, né? Digo, escuta, como é que eu estou? Melhorei um pouquinho? Eu já induzo a resposta. Eu digo, melhorei um pouquinho, assim. Ela diz, olha, eu acho que passa uma folha, eu digo, de ofício, né? Daquele papel de seda, aqueles bem fininhos, assim, passa raspando, tal, né? Mas quando a gente se permite isso, às vezes, né, na sequência, ela diz, olha, mas isso você pode pensar diferente, essa postura, quem sabe tu repensa, isso, aquilo. E aí a gente vai melhorando, porque isso é importante, né? Santo Agostinho diz também que eu preciso ouvir os outros, que enxergam nossos pontos cegos. Hoje os carros têm aquelas câmeras de ré, tem bip, está tudo fácil, tem até aqueles que estacionam sozinho. Mas há um tempo atrás, eu sou daquela época que tu tinha que arrumar alguém, me dá uma mão aqui para estacionar, o cara diz, ó, vem para cá, dá mais devagar, ó, tá quase assim, só um pouquinho, para, agora vai para frente. E já dirigia, né? Ele enxergava o ponto cego. E às vezes nós estamos num carro sem toda essa tecnologia, ainda somos inferiores, eu preciso que, de repente, alguém me diga. Às vezes é alguém que a gente confia. Normalmente não é alguém que às vezes quer nos cutucar, mas tu é espírita e tu está fazendo isso, né? É aquele, a princípio, alguém que está nos disputando conosco, que está tentando nos diminuir, às vezes, a intenção pode ser essa, mas eu posso usar, como diz o ditado, do limão fazer uma limonada. Se o outro está dizendo, vamos prestar atenção, a intenção dele foi malévola, mas eu posso aproveitar isso e me beneficiar. Procurar ver o que eu posso fazer de diferente. E tanto quanto possível eu fazer a diferença. Porque quando eu me melhoro, a humanidade, em média, melhora um pouquinho. Quando eu me justifico e assim, olha, fulano caiu, você viu o que aconteceu com Beltrano, isso, aquele, esse desistiu, aquele fez um escândalo, olha só, não era quem a gente imaginava, né? Na verdade, eu às vezes posso até me sentir um pouquinho melhor, dizer, olha, eu estou melhor do que o outro. É um engano, é um auto-engano, porque na verdade a fragilidade, a queda de alguém também é uma queda da humanidade como um todo. Pelo contrário, a gente precisa orar para que aqueles que estão num momento difícil, que ainda, quem sabe, não estejam fazendo todo aquele esforço, estão com esse processo de autoconhecimento, de autoconsciência, que eles também se esforcem. Esse auxílio que eu posso fazer, a prece, para que a espiritualidade também o auxilie, assim como nos auxilie. Então Jesus, quando ele nos apresenta a lei de amor, ele nos convida a agir no bem, a fazermos a diferença. Fazermos a diferença e nós podemos fazer. Diz, mas quem sou eu? Quem não conhece a parábola dos talentos? Jesus pede a cada um conforme ele recebeu. Quem tinha um talento, ele vai, não precisa responder por 10 talentos, ele vai fazer, multiplicar aquele talento possível. Multiplicar, um mais hábil, de repente vai multiplicar por 1,5 aquele talento, mas não dá para enterrar, não para dizer, eu não posso fazer. Eu tenho uma responsabilidade. E todos nós estamos caminhando rapidamente para esse acerto de contas. Quando o Senhor vai chegar? Quando? Nós vamos chegar até Ele, vai chegar um momento que nós vamos retornar, desencarnar. Às vezes a gente não imagina que seja tão rápido. Diz, não, ainda tem o segundo tempo, vou virar o jogo no segundo tempo. Então vai adiando. Não, ainda tenho tempo para recuperar. Será? Né? Não que a gente tenha que ter medo e se apavore com a morte. Está lá na conclusão do Livro dos Espíritos que um dos maiores benefícios do Espiritismo é tirar o medo da morte. Tá? Mas quando eu entendo da continuidade da vida, aí eu preciso lembrar daquele lema que está lá e que aprendemos com Kardec, né, que é
nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Eu preciso estar nesse esforço de melhoria. A oportunidade desta encarnação é uma oportunidade de melhoria e ela é muito significativa. Os estudiosos do comportamento humano, que apresentam para nós os conceitos de inteligência espiritual, a doutora Dana Zohar, a doutor Ian Marshall, a doutor Ramachandran, eles dizem que a inteligência espiritual não é simplesmente eu ter um vínculo religioso, mas é sobretudo com esse conhecimento que eu tenho, com essas informações, eu dar sentido e valor para a minha existência. E é isso que Jesus nos propõe. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Abundância não é excesso, mas é tu ter aquela vida plena, aquela vida que você utiliza da melhor forma possível. Aí vai dizer, mas eu não me encaixo nisso, porque eu estou com alguma aflição. Quem de nós aqui pode dizer, eu estou com a vida plena, não tem nenhuma preocupação. Tu tem um sobrinho, tu tem um afilhado, tu tem um problema de uma doença, alguém com uma situação econômica, tu tem um vizinho no prédio lá que nas reuniões de condomínio resolve bater contigo, você tem alguma outra situação. Tem tantas, às vezes picuinhas, e tem situações grandes, graves, sérias, que às vezes são aquelas dores da alma silenciosas. Todos nós temos. A gente pode estar vivendo um momento de, digamos assim, de uma certa beneficência, um auxílio, como que numa tarde de verão muito quente, aquela pressão, a gente está na rua, está sem ar-condicionado, sem nada, e de repente vem aquela brisa suave, assim dá um alívio, aquela canícula que dá uma melhorada para nós. A gente pode estar vivendo nesse momento, a pressão, as condições desafiadoras e não adversas, né? Porque Jesus já nos alertou, que no mundo nós teríamos as aflições, cada um conforme aquilo que necessita. A Joana de Ângeles diz que nada nos acontece que não esteja no rol, na lista das nossas necessidades. O Espírito Amigo, Joana, lá no Evangelho, vem dizer que a dor é uma bênção. Pode parecer, como assim uma bênção? Né? A dor, na verdade, o desafio que pode ser uma oportunidade de aprendizado, ele vai nos tirar, às vezes, nos despertar da zona de acomodação, da zona de conforto, para que eu faça alguma coisa. E por isso Paulo diz que mesmo que eu esteja com os pés sangrando e com os joelhos desconjuntados, eu preciso prosseguir dando sentido e valor para a minha existência, trabalhando. Sempre é uma lágrima para secar, alguém, um ouvido que precisa acalentar uma dor, uma aflição, alguém que queira falar, uma mensagem para que eu possa enviar, para que eu possa mandar. A gente vê nas redes sociais, inclusive religiosos, espíritas mesmo, o pessoal debatendo isso, aquilo, e colocando, poxa vida, será que eu não posso fazer diferença? Eu não posso oferecer uma água limpa e pura? Posso ter minhas opiniões, tal, mas será que eu preciso contaminar mais o mundo de coisas que não vai fazer, só vai contaminar mais a psicosfera? Será que eu não posso escolher uma mensagem boa, manter o bom ânimo? Que é o que Jesus disse diante das aflições, mantenha o bom ânimo. O que nós encontramos lá na 922, quando Kardec pergunta se teria um estágio, uma condição média, mínima de felicidade que o ser humano poderia atingir na face da Terra. Divide-se em duas partes a resposta, né? Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E está junto, consciência tranquila e fé no futuro. Quer dizer, eu posso estar fazendo a minha parte. E aí alguns dizem assim, mas eu estou fazendo, mas não depende de mim o mundo. Certamente. Aí entra exatamente a fé humana e a fé divina. A fé humana é aquilo que depende de mim, que eu faço, que eu vou fazer, que eu tenho compromisso de fazer, tenho oportunidade, tenho a honra de fazer. E aquilo que não está nas minhas mãos, fé divina, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Confiemos nos desígnios do Pai. Não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Não é rótulo, não é ritual, não são palavras decoradas, mas são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que entrarão no reino dos céus. E qual é a vontade? São as leis. Kardec apresenta na terceira parte do Livro dos Espíritos também as 10 leis, na nossa terceira revelação, a semelhança de Moisés, nas leis divinas.
que se conclui na 10ª lei, lei de justiça, o único que Moisés apresentou, de amor de Jesus e de caridade, que é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, nós não vamos encontrar uma situação de equilíbrio, de paz, de serenidade, se nós não agirmos com caridade, quando desencarnarmos, está lá o céu e o inferno, que completa em agosto 160 anos. O que Kardec fez com o céu e o inferno? É uma pesquisa de opinião dos espíritos, praticamente. Sabe, uma pesquisa assim, sem margem de erro, tá? Sabe, as pesquisas sempre têm confiáveis, são as que têm de menos 3%, pelo que, né? Quanto menos a margem de erro, mais confiável. A do Kardec é 100%. O que ele pegou? Ele viu que tinha espíritos aflitos naquele inferno, né, com raiva, com ressentimento, com dor, com revolta, né, com mal-estar, com agastamento, com um arrependimento muito grande da existência. E tinha outros que até podiam estar com um pouquinho de saudade, isso, aquilo, mas não, estou tranquilo, a vida foi boa, foi uma vida boa, que é o que a Joana diz, vive de tal forma que ao final da tua existência, você olhe para trás e tenha pegadas luminosas, que você não tenha vergonha do teu passado. Poderia ter feito alguma coisa melhor? Certamente, mas agora eu entendo isso. Na hora eu fiz o meu melhor. Então, consciência tranquila, eu fiz o meu melhor. Não fiz sabendo, e aí que é a situação, que estava errado e insistir no erro. Aí eu tenho uma responsabilidade, agrava-se. Eu erro muito por ignorância, mas é a semeadura livre, a colheita obrigatória, e eu vou me organizando. E Kardec identifica aqueles espíritos que estão então bem. O que ele faz? Ele remonta as causas. Como é que tu viveu? Como é que foi a tua vida? E aí, então, assim, aqueles que tiveram uma vida egoísta, materialista, que não trataram das relações, que em vez de construir pontes, encheram de nós relações, carregaram mágoa, ressentimento, tudo, e não resolveram. Então, numa situação aflitiva. Quando os apóstolos procuram Jesus para perguntar como é que se faz uma oração, ele diz assim, primeiro, olha o teu coração, vê como é que ele está cheio. Tem uma pendência com alguém? Vai lá e reconcilia-te com o teu adversário e depois vai ao Pai. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esses dias encontrei um companheiro muito aflito, que estava com uma questão muito grave com a outra pessoa, inclusive com vias judiciais. Poderiam resolver com diálogo, a gente de fora, e é bom, porque tu não está envolvido ali, tu consegue tirar o teu personalismo, o teu egoísmo, o teu orgulho, então tu entende que a situação era mais fácil de resolver desde que se entendesse, que dialogasse, que conversasse, tá? Que agisse com caridade um com o outro. Que agisse com caridade um com o outro. E o que é a caridade que o Espiritismo propõe? Kardec não dá uma opinião pessoal, ele diz como é que Jesus entendia a caridade. E aí todo mundo conhece o nosso BIP. Benevolência para com todos, fazer o bem, sem olhar a quem, em todas as condições e o máximo dos momentos que eu possa fazer a diferença. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é? Conviver com o diferente, aceitar, não preciso concordar com o outro, mas aprender a trabalhar, concordar, observar, respeitar, dentro dos limites, quando é que eu posso enfrentar ou trazer o mal à tona quando causa prejuízo aos demais. Se é só para ele, o problema é dele, se não invade o meu espaço, pronto. E perdão das ofensas, que é aquela situação de que nessa proximidade a gente vai pisar um nos calos dos outros, em determinado momento tu tem que aprender a perdoar, senão vira uma guerra, senão tu não vai adiante. É exatamente essa situação desse companheiro, e ele me disse o seguinte, diz, olha, agora eu já consigo não mais desejar que ele seja atropelado. Sim, às vezes o pessoal desce, vai atravessar, vem um ônibus do contrafluxo, uma moto ali e tal, volta e meia alguém é atropelado. Ele certamente já é um homem evangelizado, não ia a vias de fato, não ia contratar um assassino, mas sabe, se acontecer, eu não ia ficar chateado, desejar que ele seja atropelado. Mas eu ainda não consigo ficar na mesma sala que a pessoa, não consigo, fico agastado. Imagina desencarnar numa situação dessa. Imagina. Muito jovem ainda, o Divaldo, um dos primeiros aprendizados que ele teve com a Joana, foi a recomendação de que ele procurasse morrer na hora certa.
E aí ele pergunta para Joana, diz, mas e tem hora errada para morrer? Diz, a maior parte morre na hora errada. A hora da raiva, a hora da revolta, a hora da irritação. Então eu tenho que estar pacificando meu coração, me preparar. Porque senão de uma hora para outra a gente parte e aí vamos ficar nessa situação que Kardec relata lá no Céu e Inferno, que às vezes vale a pena, aproveitando os 160 anos, a gente lê, é o livro menos lido, né? Quer dizer, a Gênese e o Céu e o Inferno, tá? Para a gente ler. É um repositório, é uma pesquisa científica. Então Jesus vem para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa dar sentido e valor para a nossa existência, para que eu encontre aquela felicidade plena. E a gente, desse mundo materialista, a gente procura, às vezes, achar que a sensação, atender os sentidos, né, buscar a posição dessa vida e abundância, de não faltar nada materialmente, ter a posse do necessário, eu vou conseguir somente com os recursos materiais, ou com encargos, com poder, que é o que a gente vê a luta no dia a dia, muitos se digladiando por isso. Povos, nações, pessoas, líderes lutando por uma supremacia, por uma conquista, que são transitórias, e às vezes é exatamente o motivo das suas ruínas, né? Há uma historinha para a gente encerrar, para não estourar o nosso tempo, né? Antes que eu pergunte, tem mais uma? Posso contar a historinha? Eu aproveitei, tu conseguiu mais uma música, eu vou conseguir espaço para uma historinha. É uma historinha que eu já contei em outros locais, tá? Mas eu gosto bastante porque ela é muito didática. É a história de um senhor lá que se tornou bilionário, tá? E esse... pelo que eu sei, é uma história real, né, de um bilionário nigeriano, Femi Otedola, tá? E ele, bilionário, foi dar uma entrevista lá numa rádio lá de Lagos, a capital da Nigéria. Agora parece que mudou de nome a capital, mas o radialista fez várias perguntas sobre a trajetória empresarial dele. E no final da entrevista, quase no final, ele fez uma pergunta que o Femi não esperava que ele fizesse. E a pergunta foi assim: Femi, quando é que o senhor percebeu que o senhor era um homem feliz? Como ele tem 60 e poucos anos, 63 agora, já é uma pessoa mais sábia, já aquela sabedoria que tu vai pegando com a idade, que tu aprende assim a observar, beber nas palavras, ver, né, analisar com calma. E ele viu que a premissa do jovem entrevistador era que assim, é bilionário, tem muito dinheiro, não necessariamente é feliz. Ele parou e aí explicou e deu uma trajetória interessante para o jovem que serve para nós aqui, que está também consoante lá a nossa questão 922 que os espíritos trazem por Kardec. Ele diz, olha meu jovem, eu vivi 4 estágios da felicidade. O primeiro estágio foi quando eu terminei a minha formação profissional e comecei a trabalhar. No final do mês, eu ganhei dinheiro. Ganhei o meu dinheiro. Pela primeira vez, eu ganhei o suor, o recurso do suor que eu mesmo suei, meu esforço. Então aquilo foi libertador, foi muito interessante. Já não dependia mais do pai, da mãe, do tio, de repente de sortear qual era o parente que eu ia filar o almoço de domingo lá e tal, para tirar o dinheiro do almoço para ir no cinema, para comprar um livro. Eu dependia, assim, a coisa era muito apertada. Então eu podia me organizar. Eu sempre procurei me organizar e a primeira coisa que eu aprendi foi, que serve hoje para todos nós, nunca gastar mais do que tu ganha. E se possível deixar, então lá no início eu gastava lá, juntava 50 reais, eu deixava na poupança e fui fazendo aquilo que o pessoal recomenda, que é uma reservinha de emergência, porque tu nunca sabe o que vai acontecer e dali um pouco, se tu não está preparado para aquilo ali, surge uma coisa inesperada e aí tu entra num crédito, depois é difícil de sair. Então eu guardava, tá? Foi o primeiro estágio, é exatamente a posse do necessário, a pessoa viver com dignidade, poder atender as suas necessidades, claro que cada um dentro de um limite, mas ele já podia sobreviver, podia ter segurança, saber que no outro final do mês ele ia ter o dinheiro dele, e organizado, aí pagar o aluguel, contratar o planinho de saúde, comprar o remédio na farmácia, alimentação, internet, essas coisas, tudo resolvido, estava dentro do esquema lá da planilhazinha dele. Continuou trabalhando, né, juntando dinheiro. Quanto mais trabalhar, começou a ganhar mais, começou a juntar mais, já estava casado com a esposa, até que quando ele viu lá, estava milionário. Ele tinha mais de 1 milhão aplicado lá, e todo mês ganhava, pagava as contas e sobrava mais um pouco. Aí a esposa diz, Femi, não dá só para trabalhar, a gente precisa usufruir dos recursos, não adianta a gente ser milionário e não aproveitar. Vamos fazer um passeio, né? Lá no Brasil, no Nordeste, tem umas praias maravilhosas, né? Minha amiga minha foi.
queria ver se nós ia para lá, para dar uma passeada. E ele disse, não, tá certo, né? É digno e é justo do repouso, né? Daquele que trabalha. Isso é da lei da vida, inclusive, né? Da lei moral. E organizaram, foram até lá. Eles, olha, foi muito bom, água morninha, areia branquinha, hotel muito bom, comida, isso, me adaptei, passei, né? Consegui dar uma refrescada na mente, foi muito produtivo, foi muito bom, um estágio, assim, usufruir daquilo que não é o necessário, já é um supérfluo, mas que é muito bom, e que o dinheiro pode comprar, que pode ajudar e que é bom, tá? Foi muito bom. Mas passado assim, voltei, continuei trabalhando, não deu 6 meses, a esposa disse, mas agora tem lá, nós fomos para lá, para Maceió, mas que tem uns hotéis bonitos lá na Bahia, Costa Verde e tal, vamos lá, quero comer, como é que você chama aquele negócio da Bahia que a gente coma? Acarajé, isso, queria comer um acarajé lá com pimenta das baianas e tal, e ele disse, mas agora de novo, tá, vamos, daí foi, mas ele muito atento, ele percebeu, olha, foi bom, mas não que nem a primeira vez. Já não teve a mesma sensação. Tá? E a psicologia explica, a psicoadaptação, tu te acostuma com alguma coisa, dali um pouco aquilo não faz mais diferença. Já não te dá felicidade. Então o dinheiro compra novidades, mas ele não te dá uma felicidade plena, porque daqui a pouco passou e já não está mais. Entende? E aí para qualquer coisa material tu pode colocar, tanto que tu vê a pessoa tem um carro, daí tem outro, daí daqui a pouco quer um helicóptero, quer isso, quer um iate maior, e ele não atinge a felicidade. Ele te cria expectativas e às vezes, se você não controlar necessidades, que você não atinge, e às vezes frustração e insegurança. Os estudos dizem que as pessoas que ganham prêmios na loteria só muda realmente o estágio de felicidade a pessoa que não tem a posse do necessário, que tem insegurança para saber se vai conseguir continuar pagando, se vai estar no emprego certo, se vai conseguir pagar o aluguel, tudo. Aqueles que já estão com a vida mais ou menos estruturada assim, traz algumas facilidades, mas é pouco tempo e já está no mesmo nível, a pessoa diz assim, era mais infeliz, e às vezes, olha, eu era mais feliz às vezes, porque me trouxe uma série de complicações, às vezes os recursos, o dinheiro e aquelas responsabilidades que vêm juntos, tá? Mas continuamos trabalhando, a empresa abriu a capital em bolsa, as coisas deram certo, tal, ficou grandes conglomerados industriais, quando eu vi eu era bilionário com as ações, tudo, tinha muito dinheiro. E eu fiquei muito famoso, assim, as pessoas me reconheciam, daí me convidavam para tudo, parece que a comissão organizadora até mandou um convite para o FEMI, ele só não veio porque não deu agenda, né? Mas o pessoal convidava para tudo e tal, e isso foi coisa, né? Ele disse que se sentiu, num primeiro momento, assim, sensado, eu realmente estou no topo, venci isso, né? Mas junto também tinha muita demanda, tinha pessoas que queriam se aproveitar dele, e dali um pouco eles, olha, passou aquela fase, eu já queria assim meio que ficar incógnito, que me esquecesse, eu já não gostava daquela atenção, porque vem muita responsabilidade com isso e muita chateação. Não era muita coisa, assim, tá? O pessoal queria estar próximo de mim ali meio como papagaio de pirata, como dizem assim, e queriam pegar uma onda, uma carona comigo ali, se beneficiar que era meu amigo e tal, para ter benefícios, aquelas coisas todas de influências, né? Continuamos trabalhando, né, a vida tocando, eu gostava de trabalhar, muitos empregos, aquilo que o empresário tem a responsabilidade de mobilizar energia e tal, e que é algo muito interessante e necessário. E até que um determinado dia, uma colega meu do ensino médio lá, estava na cidade, me ligou, disse, estou por aqui, vamos almoçar junto. Fui lá, almoçamos, foi muito agradável, relembramos o tempo no ensino médio lá, lembramos os colegas, tantas experiências, foi muito agradável. Enquanto tomávamos um café, ele me disse o seguinte, Femi, eu contribuo numa instituição que atende crianças com necessidades especiais. Elas têm problemas psiconeuromotores e usam cadeiras de rodas. E é uma instituição que tem 200 crianças. É uma luta lá para pagar o pessoal que atende, enfermagem, fisioterapeuta, limpeza, alimentação, segurança, toda aquela estrutura. Então é uma luta para pagar folha, para comprar alimentação, para pagar as contas da instituição. Todo mês assim é uma luta. A gente está fazendo promoção, senão não fecha as contas. Tá? Temos convênio, mas é peleado, como diz o gaúcho. Peleado, muito difícil.
E a gente está com um problema que é as cadeiras tem uma cadeira velha, tem uma cadeira nova, uma cadeira de uma marca, uma cadeira de outra, uma cadeira que está até amarrada com arame. E não dá, é muito difícil, porque tem uma marca, tu tem que mandar vir um parafuso, uma roda, um braço lá de uma determinada indústria, e está tudo complicado. E a gente resolveu que tem que padronizar. Consultamos os técnicos que disseram que tem uma cadeira ergonômica que vai atender a todos. E vai facilitar, porque imagina, a roda de uma serve na outra, um parafuso serve, tu tem um estoque mínimo de peças ali, e vão manter muito bem, e as crianças vão ficar muito felizes, e são cadeiras mais atualizadas para a necessidade das crianças. Mas o problema é o seguinte, não sobra tempo da gente conseguir os recursos. E a gente não quer começar a comprar 1, 2 cadeiras por mês, porque são crianças, imagina, começa a dar, além do tempo que nós vamos demorar. Eu estou almoçando aqui contigo, tu é bilionário, tu é meu amigo, né? O não eu já tenho, como a gente diz assim, se tu não quer dar essas 200 cadeiras para nós, lá, isso não faz diferença no teu patrimônio, né? Ele parou, pensou, o amigo era correto, a causa era justa, ele pensou um pouquinho, né? Não tomar nenhuma decisão precipitada e disse, não, tudo bem, me passa o Pix aí, as cadeiras e de vocês. Quando ele disse isso, o amigo sabia que o FEMI era um homem de palavra, ele disse, olha, só tem uma condição para a gente aceitar as cadeiras de você. Ele ficou curioso, como assim? Estava me pedindo, agora vai botar condição para receber as cadeiras? Sim, tem uma condição. Ele ficou curioso, mas e qual seria essa? Tu tem que ir conosco lá para entregar as cadeiras para as crianças. Bah, meu amigo, mas vai ser muito difícil, eu tenho que viajar para a Europa, tem Assembleia de Acionistas, tenho isso, tem aquilo, e tem mais uma viagem que a esposa botou no meio aqui, então está bem difícil as coisas. Ele disse, não te preocupa, vai demorar uns dias até a empresa construir as cadeiras, a gente vai entregar todo num lote junto, né? Então o pessoal lá da instituição vai entrar em contato com a tua secretária ali, tu tem que ter uma meia tarde para ir lá, Tito, não, senão não é vida tua, tem que ir lá sim, vai sim. Acertaram, acordaram, no dia aprazado, estava lá o FEMI com um amigo, com o pessoal da direção da instituição, e as crianças iam entregar uma a uma as cadeiras para as crianças, e foi uma festa, era uma alegria, porque as cadeiras eram ergonômicas, eram práticas, a criançada andando pelo pátio, era aquela festa de São João, de quermesse de escola, era uma algazarra. Ele se sentiu muito bem, gostou, né, ficou muito satisfeito com todo o trabalho, conheceu a instituição, e nem viu o tempo passar, mas o fato é que o tempo ele não para. E passou, já era hora dele ir embora, se despediu da direção lá e um amigo o acompanhava até o carro que iria levá-lo para casa. Antes dele chegar no carro, um gurizinho de 7 para 8 anos, dá uma acelerada na cadeira e chega meio pelo lado e se abraça nas pernas dele. Assim, ele leva um susto porque não vê o gurizinho chegar e diz para o menino, o que foi, meu pequeno? Você precisa de mais alguma coisa? E o gurizinho agarrado, com a cabeça encostada ali, era um carrapatinho grudado. Ele viu que tinha que dar mais atenção, com jeito, se abaixou, ficou no nível da criança, né? Quando ele fica na frente da criança, o gurizinho bota as mãos assim, segura ele pelas bochechas, fica olhando dentro do olho, ele diz que sentiu aquele frio, naqueles olhos preto, brilhante, entrando dentro da sua alma, ali, lhe escaneando assim, né? Ele olhou, disse que demorou um pouco até conseguir se recuperar daquele impacto ali, e quando ele fez, ele disse, meu pequeno, você precisa de mais alguma coisa? O tio pode fazer mais alguma coisa por você? E ele disse, não, tio, eu é que preciso gravar muito bem o teu semblante, o teu rosto, porque quando eu lhe encontrar no céu, eu quero lhe agradecer de novo. O senhor não imagina o bem que o senhor fez para nós. E ele disse para o repórter que nesse momento ele sentiu uma felicidade envolvê-lo com tal intensidade que ele não tinha sentido em nenhuma das outras etapas da vida. E ainda afirmou, dizia, essa é a única felicidade que não diminuiu até hoje. E essa é a única felicidade que eu tenho certeza que eu vou levar para toda a eternidade. Então Jesus nos concita que a gente encontre o caminho para a felicidade, que cada um encontre a sua forma de expressar, de usar os seus talentos em ações de solidariedade, como a que a gente viu durante a pandemia, que foi tão significativa e que às vezes a gente esquece. Depois no trânsito, de dar um espaço, de ser gentil, de vibrar com o outro, em vez de criticar o colega, o vizinho, o parente, de vibrar por outro, de entender, de conviver com ele diferente. Não por acaso o Kardec, né, mudou, né, a trilogia do mestre dele, do Pestalozzi, que era trabalho, solidariedade e perseverança. E os biógrafos dizem que Kardec tinha como trabalho, que é a lei da vida, segundo a lei moral,
Solidariedade, que é fundamental, essa relação com o próximo que atende à lei de amor. E o perseverança ele mudou por tolerância, porque eu preciso aprender a conviver com os diferentes sem me desestruturar, respeitando, como Jesus agia com tolerância, enxergava o vir a ser, enxergava a perfectibilidade que, na vez, naquela pedra bruta lá, que lapidada com os anos, com o tempo, com a semeadura livre, colheita obrigatória, com as nossas orações, com o nosso caminhar juntos, com as nossas experiências de amizade, de solidariedade, vão lapidando e transformando todos em diamantes. Por isso, aquele convite, brilhe a vossa luz. Que nós, aonde quer que nos encontremos, brilhemos a nossa luz. Eu não sei se a Cleusa destacou no dia, Kátia que entregou aquela cartãozinho, né? Tinha uma frase, o cartão de aniversário que a gente deixou aqui dos 100 anos do Asfepa, no dia 12, a gente utilizou uma frase de Kardec que está lá na Revista Espírita de 1862. E ele nos concita a união, né, entre os espíritas e diz, nos lembra que é importante que os espíritas tenham uma forma, uma conduta de tal forma que as pessoas que nos enxerguem de fora possam dizer, seria preferível que todos fossem espíritas. E para isso nós não podemos ser apenas aqueles espíritas experimentadores, nos contentar com sermos espíritas imperfeitos, mas nem também ser aqueles espíritas exaltados, mas buscarmos ser o espírita verdadeiro, o espírita cristão, como Kardec nos concita. Aquele com quem as relações são de confiança, são tranquilas e que realmente está fazendo o seu melhor no dia a dia para fazer a diferença, para se tornar uma pessoa melhor. Se todos nós nos unirmos nessa caminhada, nós poderemos dizer que realmente estamos seguindo a mensagem de Jesus. Não nos lembrando, não nos esquecendo de que Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem. Então vamos nos amar, vamos amar ao nosso próximo sem olhar a quem. Vamos fazer a diferença no mundo, dando a nossa contribuição. Desejamos a todos, então, bom ânimo, coragem, paciência e resignação. Muita paz, muito obrigado pela oportunidade, Kátia.